Salve, salve, estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse é mais um episódio do Sal na Lesma Podcast. Hoje, eu não tenho um, e sim dois convidados aqui para conversar com a gente. Eles que formam uma dupla e um casal que vive o trail, né? No dia a dia e, enfim, nós vamos conversar bastante sobre isso. Obrigado por aceitarem o convite. É um prazer ter vocês aqui, Ana, Wesley. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Obrigado eu pelo convite, César. É muito bom a gente estar aqui para falar de trail, falar de corrida, falar de eventos. E tô com a Ana aqui que me acompanha nos perrengues. Né, amor? É isso aí. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Para quem vai escutar um pouquinho aí da nossa história, da nossa trajetória. Dizer que eu adorei o nome. É muito legal, super divertido. E é isso, bora conversar. Show, show. Então a ideia do nosso podcast aqui é justamente, a gente estava conversando nos bastidores, é trazer um trail. Eu acho que existem vários mundos dentro do trail, né? E é tentar trazer um trail para todos, que a gente não precisa só fazer uma prova muito cara ou ter um material muito caro. A gente pode viver o trail nas trilhas do bairro, enfim, na Roots Racing. A gente Sem pode dúvida. viver o trail em todos os lugares. E aí eu pensei em vocês, porque é uma prova que eu conheço, e eu vejo que vocês realmente vivem isso, né? Nem sempre, eu acredito que quase nunca deve ter o glamour em organizar uma prova que deve ser muito difícil. Mas eu poderia aqui fazer um texto para apresentar vocês, mas eu estou tentando criar uma forma diferente de apresentar. Então eu vou deixar que vocês se apresentem. Eu vou começar pela Ana, né? Pelas meninas. E Ana, eu queria saber assim, quem é a Ana? Bom, hoje eu digo que eu sou uma entusiasta, né, do esporte e tô aí tanto motivando a turma, sei lá, eu comecei na corrida, voltei para o esporte em 2014, depois que eu tive minha filha, parei de fumar. E aí isso me deu um estralo, assim, eu falei, pô, eu preciso voltar para o esporte. Porque na maternidade e tudo mais eu tinha abandonado as atividades que eu fazia. E aí eu voltei para o esporte em 2014 a convite de uma prima minha para participar de uma prova de obstáculo, que não tem nada a ver com corrida de montanha, na minha cabeça. Só que, tipo, eu não gostava de correr, né? Corrida era uma coisa que não fazia parte da minha vida. Eu ia fazer musculação, mas eu não gostava nem de aquecer na esteira. E aí ela falou assim, poxa, mas é só 5 quilômetros. Eu lembro dessa frase até hoje, é só 5 quilômetros. Na Bravos Race, assim. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu comecei a treinar, baixei uma planilha na internet, corra seus primeiros 5 quilômetros. Então a Ana é essa moça que lá em 2014 resolveu voltar para o esporte, parou de fumar e se dedicou a isso. E desde então eu vim participando de algumas provas de rua. Depois me apaixonei pela corrida de obstáculo. Na corrida de obstáculo, a gente vai muito para a natureza, né? E comecei a fazer as provas de montanha. E daí eu comecei a levar grupos de corrida para correr em diversas provas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque eu trabalho com turismo, então comecei a unir o útil ao agradável. Então é isso, eu sou uma motivadora, sabe? De esportes. Nas minhas redes sociais é isso que eu compartilho no meu dia a dia. E aí, em 2019 também, eu criei um grupo que hoje é chamado, né, Trail Girls. Fundamos o Trail Girls. É um grupo que motiva mulheres, empodera e leva elas para as trilhas e montanhas. E me juntei aqui com o Wesley. A gente tem uma parceria, né? Somos casados e organizamos a Roots Racing. Então, assim, tudo tá ligado ao esporte. Então, essa sou eu, assim, meio plural. Que legal, né? Mas é isso mesmo. E aí, vamos ouvir de você. Bom, eu comecei a correr também lá atrás, asfalto, conheci a montanha, me apaixonei, e aí eu comecei a levar grupos para correr em Mogi das Cruzes, lá no Pico do Urubu, que foi onde a mocinha me conheceu. Ela levava a turminha dela para correr. E daí o grupo, né, a gente era amigos
de corrida, não tinha nem um nome muito específico, né? Era treinão entre amigos. Levava e esse treinão foi crescendo, né? Acho que no primeiro bateu 200 pessoas. Caramba! E depois 300 e aí o negócio foi aumentando até que a gente teve que pedir autorização para a prefeitura para poder fazer as brincadeiras e tal. E aí o pessoal começou a pedir medalha. Eu falei, pô, medalha, vamos fazer medalha. Fizemos inscrição, dava uma medalhinha, o preço da inscrição era o preço da medalha. Começaram a pedir troféu. Aí eu falei, pô, a brincadeira já tá mudando. É sério, é? Sério. Aí depois cronometragem, eu falei, pronto. Aí em 2018 a gente criou a Roots Racing, né? A Ana não estava comigo ainda, mas ela participou dos eventos da Roots no começo. Era eu e mais 2 pessoas. E aí foi indo, ficou só eu. E hoje eu toco a Roots com a Ana, né? Ela entrou com essa parceria comigo. E a gente vai criando esses eventos aí que você participa, né? Toda vez a gente tenta inovar em algo, colocar algo mais brilhante para o atleta. Como nós 2 somos atletas, a gente Sim. conhece a necessidade do atleta, né? No couro ali, na pele, né? A gente sabe qual dificuldade que é legal, aonde é legal correr, qual paisagem é mais bonita. E isso a gente fica colocando ali na nossa cabeça para tentar criar algo que seja incrível em todos os sentidos, né? E é isso. Show de bola. Eu adoro correr, corro bastante, já fiz outras maratonas aí. E é isso. Esse é o Wesley, parte do esporte, né? Não, muito legal. Quando eu estava pensando em como apresentar as pessoas no podcast, eu pensei nisso porque eu poderia falar, a pessoa é agente de turismo, mas eu acho legal cada um falar como você é, né? Porque assim, a gente tem várias cascas, vamos dizer assim, várias formas, a gente atua em várias frentes, né? E bacana, eu não sabia, por exemplo, que você também trabalhava levando pessoas, assim, isso é muito legal e imagino que deva ser um nicho muito bom hoje em dia, né? Mas, voltando aqui para o assunto, então, da Roots, né? Eu já estive em 2 edições da prova de vocês, fui ano passado, e se eu não estiver enganado, eu fui em 22, não sei se eu fui 23 ou 22, mas enfim. E uma das coisas que eu mais gostei na prova é que, assim, a primeira, exatamente o que vocês prometeram, vocês entregaram na prova, né? Eu não esperava tomar a pancada que eu tomei, confesso, e não foi por arrogância, mas assim, eu não imaginava que eu fosse encontrar. E aquela volta da prova, eu lembro de ter tido sinal no celular e falar pra minha mulher, falta 5 quilômetros, ó, tanto tempo eu tô aí, aquele erro mais juvenil. E aí vinha aquela curvinha pra esquerda e tal. Aí a casa caiu. E aí, o que eu gostei muito, né, é o clima da prova, assim, porque dentro das coisas que você falou sobre a motivação, eu sou professor de educação física, né, tenho alguns alunos que eu faço planilha, uma assessoria pequena, e é difícil você motivar as pessoas, a gente sempre tenta, essa é a ideia do podcast também, sim. Mas ali eu vi um ambiente que eu achei o máximo, porque assim, pô, tem de tudo, tem gente que corre muito, tem gente que está começando, é pertinho de São Paulo, eu imaginava que eu fosse só correr em estradão, a hora que eu subi a primeira vista ali do Anhanguçu, eu já fiquei, putz, é uma vista de montanha, você tá em cima das nuvens e eu tava do lado de casa, assim, Exatamente. Né? Então eu fiquei encantado com a prova, assim. Vocês já falaram que ela começou dos treinos, mas como que foi a prova? Então vocês faziam os treinos, vai virar a prova e nós vamos fazer a prova aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Qualquer um dos dois, fiquem à vontade. Acho que aí o Wesley pode contar melhor essa história aí. Como a gente iniciou em Mogi das Cruzes, lá no Pico do Urubu, a gente centrou mais ali, né? Era o cantinho especial nosso. Existiam algumas provas ali na região e a gente começou a fazer eventos também, né? Fizemos, acho que 6 edições, Pico do Urubu, 5 edições, eu acho que foi bastante, 5. Né? 5 edições e um desafio Itaberaba, que a gente... Perdão, desafio Jatobá. Eu já estou misturando as coisas. Desafio Jatobá, que saímos dentro de uma chácara, um sítio muito legal, que chama
Sítio Jatobá, Chácara Jatobá, alguma coisa assim. Ia pro Pico do Urubu. E também subimos o Pico do Urubu pela parte de trás dele. Então, pegava mais trilha, né? No começo, a gente fazia a saída da estação ali, né? Do ginásio, ia subia. Lá em cima pegava trilha, então pegava muito asfalto. Aí a gente mudou, né? Pro Jatobá e ficou bem legal, ficou bem bacana. Dali, eu já estava fazendo os eventos por ali, né? Fizemos 5. E um dia eu dei uma louca, eu falei, não, vou tentar procurar a casa da minha bisavó, né? Lá em Guarulhos. Uma casinha de barro lá no Itaberaba. Nem conheci o Itaberaba. Peguei as instruções com meu pai, com meu tio, eu falei, vou lá. Tô fazendo Só nada, vou. tô de férias. Na época eu tinha saído do emprego, eu falei, não, vou lá conhecer. Esse aí que é o sauna lesma, entendeu? Vou lá, sauna lesma. Cara, que aventura. Foi muito louco. Eu já tinha passado ali, mas eu nunca tinha ido atrás da casa dela. Né? Já tinha passado na região e tudo. Conhecia algumas pessoas que já tinham passado. Tinha ouvido falar de algumas trilhas. E aí eu deu a louca, foi depois do almoço, sabe? Fim de tarde. Coisa de doido. Fui lá e falei, não, vou ir lá procurar. Parei o carrinho lá na escolinha, que eu acho que você deve ter passado por ela. Falei, não, vou subir aqui e vou procurar. Lá em cima eu procuro alguém para perguntar. Quem você vai perguntar? Tem ninguém. Ninguém. Não, e quando eu subi, né, tava aquelas nuvens pretas lá no céu. Falei, cara, essa chuva aí não vai demorar para cair, não. Tava bem feio. E aí, subindo, começou a cair, cara, umas gotas que parecia tijolo. Batia, falei, meu... E aí, subindo e água descendo, né? Que ali é um divisor de águas, né? Quando a gente cruza a montanha, a parte mais alta dela é a divisa entre Guarulhos e Nazaré Paulista. Então, ali divide as águas, né? Tem água que cai para a direita, cai para Guarulhos. Que cai para a esquerda, vai para Nazaré. E todas se juntam na trilha da erosão, que é a que a gente sobe para fazer a outra. E aí eu subi aquilo lá, eu falei, cara, não dá para descer. Eu olhava para baixo assim e falei, não vou descer. Tem muita água descendo junto e vai ser perigoso, é melhor continuar subindo. E caía raio e tudo, eu falei, meu, vamos subir, vamos cruzar para o outro lado e vamos ver onde é que sai. Cara, eu fiz quase o percurso da Ultra nesse dia. Né? Cruzei, conheci isso em 2016. Fiz a volta dos 12 km que a gente faz, né? Não sei, você fez qual? Eu fiz 24. 24, você não passou por lá. Cruzamos, quer dizer, eu cruzei sozinho, né? Fiz a volta inteira que o 70 vai fazer dessa vez. E aí, cheguei, tinha até um senhor, quando eu parei o carro, que ele falou, mas vai cair uma chuva. Eu falei, não, daqui a pouco eu tô aqui. Cheguei quase de noite. O senhor tava parado na porteira. Tipo, avisei. É tipo você lá nos 5 quilômetros, mais ou menos isso. O senhor tava parado na porteira, falando assim, meu Deus, rapaz, onde você foi? Eu todo molhado e tal. Falei, não, vamos fazer um trato, né? Se eu não chegar até amanhecer, aí você chama bombeiro, ambulância, chama todo mundo, mas cheguei. Enfim, conheci aquele cantinho e guardei ele comigo, né? Eu falei, puta, eu vou fazer um evento aqui. E nisso tava rolando evento no Pico do Urubu. E aí a gente pegou e lançou o primeiro festival, Guarulhos Export. Né? Antes a gente tinha feito alguns eventos menores ali no Ianguçu, né? Desafio Ianguçu. E aquela Ultra tava guardada e eu louco para fazer, lançamos. E aí veio o quê? A pandemia. Verdade, né? Teve isso no meio do caminho. Aí o pessoal desesperado, achando que a gente ia agir de má fé, né? Falei, não, a gente vai fazer o evento. Só deixa liberar. Vocês já tinham as inscrições, é já isso? Já tava vendendo. Quando a gente ia fazer o evento, teve a pandemia, barraram o evento. Não pudemos fazer. E aí nisso, muita gente trocou pelo virtual, muita gente pediu reembolso, muita gente pediu crédito. E uma boa parte falou, não, você vai fazer? Eu vou correr. Falei, não, beleza, então. Aí teve aquela melhora. Lançamos de novo e começamos a vender a inscrição de novo. O que aconteceu? Fechou de novo.
Cara, e aí depois que aliviou tudo, a gente conseguiu fazer o evento. Foi um sucesso, todo mundo adorou. O pessoal da Secretaria de Esportes estava lá presente, viu como funcionou também, gostaram muito. Então, foi um sucesso. Foi um Foi. sucesso. Mas a gente ficou quebrado, né? Porque a gente ficou quebrado, mas a gente entregou o Então, evento. eu ia falar isso, eu não sabia disso e assim, parabéns, porque o que teve de problema com organização de prova nessa época, e assim, até dá para entender, eu acho, mas parabéns Cara, por vocês terem a gente conseguido bancou- honrar, né? Não, a gente bancou o evento, ainda saiu com prejuízo, eu já nem lembro de quanto. Mas, enfim, porque o demoramos material- alguns eventos aí para absorver esse O custo. material dobrou. Cara, camiseta, o tecido. Tudo dobrou. Não o tinha custo, né? tecido. O custo de todo o material, depois, você pode ver que às vezes até os valores de inscrição começaram a subir muito, né? O pessoal falava, nossa, mas tá muito caro as inscrições e tal. Por quê? Porque todo o material de De tudo. Tudo, né, Madeira subiu. não tinha, porque as fábricas estavam paradas. Fechadas, né? Então, quem tinha material estava vendendo no preço que... E aí a gente estava vendendo a prova num custo mais baixo anteriormente. Tivemos que manter, porque já estava abertas as inscrições, mas pagamos o custo também de um material muito mais alto. Então, enfim, foi uma loucura. Mas entregamos, né? Entregamos a gente um evento bem legal. bancou o evento, foi bacana, quem foi, curtiu muito e já se programou para ir pro Pra ir pro próximo. próximo. E aí a gente tá aí até hoje com Sexto sexto festival. festival. O festival e a Roots é a mesma prova. É. É. A Roots A é o nome Roots é a organização. da organização, Ah, né? tá. O nome da prova é Festival. Festival Guarulhos, é Export. Ah, tá. Show. Eu até esqueci, me perdoem. Vamos mostrar aqui essa medalha, porque a gente estava falando em off aqui e eu não conheço medalha mais bonita do que a de vocês. E não precisa nem ser. Essa é desse ano agora ou não? Essa é a próxima. É a próxima, porque a que eu fiz tem uma que eu acho que também tem um tom de azul, se eu não estiver enganado, e eu tenho uma que é madeira e atrás parece uma borracha, ou é preta, assim. É preta. Pode ser isso? É que eu sou bem ruim de memória, mas Era uma da árvore, eu não lembro. Foi da do árvore? acho- acho que o do tom de azul deve ser dessa camiseta aqui, talvez, não é? então, é porque eu sou meio amnésia, mas Foi assim, dessa camiseta. eu lembro que a medalha eu fiquei encantado, e na época eu já falei, e Essa é em impressionante. Essa é em primeira mão, de 28 de junho, a turma que participar da prova vai receber Vai essa receber medalha. essa, eu estarei lá. E a gente fala que não é uma medalha, né? É uma obra de arte, porque ela é feita manualmente pelo Wesley e pela nossa equipe, né? A gente tem uma empresa que é um braço da Roots. A Roots, então, é a organização da prova. Entendi. Então, a Roots faz vários eventos de corrida de montanha. Então, nós temos um braço chamado Roots Laser, que é uma empresa nossa que faz fabricação de medalhas, troféus, enfim, material para brindes e tal, tudo em madeira. Legal. Então, nossa premiação, medalha, troféu, é tudo feito em madeira, um a um. Então, assim, o cara vai lá, ele cola uma pecinha, ele pinta. Não é uma coisa assim que você manda artesanal numa... mesmo, É né? artesanal mesmo, né? Legal demais. Eu não sabia disso. Então, se eu quiser contratar a Roots, eu tenho um evento lá na minha cidade, mas não sei organizar. Eu quero fazer a corrida, tenho a verba. Olha, queria contratar aí, né, Exatamente. vocês, a expertise, a estrutura. Vocês oferecem isso, então. Exatamente. Sim, Então, a Uau, gente oferece, a gente pode fazer tanto na sua cidade, isso não só, eu quero fazer da minha assessoria, Sim. ou eu quero fazer um desafio para minha turma da assessoria. Então, a gente ou faz no seu percurso, eu tenho um percurso na minha chácara, eu quero fazer lá. Ou senão, a gente fala, você pode usar o nosso percurso. E aí a gente monta a sua prova com todas as necessidades que você tiver. Que legal, eu não sabia. A Parabéns, gente gente. cria Olha sua só. medalha, coloca o seu nome no pórtico, Tudinho. faz todo o evento Leva toda a equipe, com né? a equipe da Roots, Isso. Muito só bom. que com outro nome. Sim, mas com é o seu legal nome. as pessoas saberem, às vezes, né? Eu não sabia. E se vocês precisarem também de medalha e Sim. troféu aqui, estamos Inclusive- aqui também. Inclusive, eu ganhei aqui também uma meia, né? Personalizada. Muito obrigado. Tem lá na lojinha da Roots.
Tem boné também, tem algumas o pecinhas boné que, é lindão. Camiseta. a gente faz aqui com a Muito- nossa marca. Muito legal, gente. Em relação à prova, vocês sentem assim que tem uma desvalorização, não sei se essa é a palavra certa, mas acho que vocês vão me entender, em relação às provas menores ou às provas... Porque hoje, por exemplo, tanto eu quanto a minha esposa, nós corremos. Então, às vezes, a prova vira um evento, eu vou viajar e tal. Vocês acham que às vezes a gente dá menos valor para a prova que tem perto de casa e nem vai fazer? Existe isso, mesmo é uma impressão minha. Existe. A gente sente isso até com os amigos próximos, né? Pessoas que conhecemos desde lá de trás, sabe? Tem pessoas que vêm para Roots de fora do país. Pô, a gente teve americano, espanhol, argentino, boliviano, entendeu? Mas eu acho que Venezuelano isso é também de já forma teve. geral, né? Sim, Assim, sim. às vezes a gente peca nessa coisa de valorizar até o que é de fora, ou os maiores, né? Os grandes influenciadores. Às vezes, de vez de dar um apoio para o seu amigo que está começando um negócio, por exemplo. Sim. Então, puxando, né, o gancho. Então, a gente na Roots, a gente sente bastante isso, né? Nós não temos vergonha de dizer que nós somos pequenos ainda, porque os grandes também eram pequenos. Sim. Né? Tem provas aí que hoje estão levando, sei lá, 4, 5 mil atletas, mas estão com 10 anos. Então, a Roots começou ali em 2018. Então, a gente está engatinhando, entendeu? E isso para nós é importante, porque a gente sabe que a nossa história, isso faz parte da história. A gente, como atleta, participa de provas, vai correr nas provas e usa isso como material para nós, para trazer coisas boas para a Roots também, né? Então, eu acho isso muito legal. A nossa participação em muitas provas que a gente vai aí correr, não é só como mero corredor. A gente vai como organizador, vai ver o que a gente pode pegar ali para levar para a nossa prova. Mas essa coisa de sentir na pele ali, né, da valorização dos grandes, eu acho que hoje também tem muito aquela coisa do status, né? Sim, total. Pô, eu fui correr a prova XY lá, porque o cara da minha assessoria falou que é demais. Pô, às vezes o cara não correu nem 10 quilômetros ainda. Ele vai lá e se inscreve numa prova de 21 quilômetros de montanha, sem noção nenhuma, porque o cara da assessoria dele falou que a prova é demais, porque é famosa. Entendeu? Então, eu acho que falta também um direcionamento até, talvez, dos treinadores, Sim, das assessorias, né? Porque a gente vê muito discurso aí, entendeu? De, pô, vamos valorizar as provas pequenas e tal, mas na hora do vamos ver mesmo... Ninguém faz. É exatamente isso. É engraçado, né? Essa parte aí tem muito assunto para ser falado. Sim, Porque o que eu sempre falo, né? A prova grande, ela se vende sozinha. Você não precisa ficar ali martelando. Cara, pra que você vai divulgar uma prova grande que se vende sozinha? Sim. Entendeu? É claro, a Roots, a gente não tem patrocínio, né? Não tem ninguém por trás ali injetando dinheiro. Todo o dinheiro de inscrição... Tem parcerias. Temos parcerias. Mas não um patrocinador. Patrocinador, entendi. não. As parcerias acontecem mais com trocas de serviço, com produtos. Isso embeleza o evento, fica bem bacana, né? E a gente gosta muito. Mas patrocínio mesmo para injetar verba e falar assim, não, vamos crescer isso aí e vamos fazer o negócio ficar gigante. Não temos. Então, tem provas que tem tudo, tem patrocínio e tem pessoas divulgando o evento de graça, entendeu? E não dá valor para a prova pequena. Que assim, a gente não... por enquanto, né, a gente não pegou valor para injetar em marketing. A gente vai tudo no 1 a 1. Atleta por atleta. Entendeu? Atleta que veio... Pô, veio atleta de vários lugares do Brasil. De Brasília vai trazer uma equipe. Olha que legal. Né? Que é uma turma que Entendeu? correu ano passado, Que então já correu. estão trazendo. Então é Tem- muito orgânico, assim. Um atleta que gostou, traz o outro e Sim. assim vai trazendo e tal. Então vai no 1 a 1 ali, entendeu? É um negócio muito próximo, muito família. Né? A gente brinca, mas é verdade. O marketing é feito através dos atletas que correm. E eu bato nessa tecla. Falo, se não são vocês, a gente não faz evento. Entendeu? E todo o valor que a gente pega, a gente tenta direcionar para deixar o evento mais brilhante possível.
né? Não é à toa. Tem gente que vem e pergunta quanto que custa uma medalha da Roots. Ela fala, cara, como que você fecha a conta? Não fecha, entendeu? É mais amor pelo que a gente faz e tá ali incentivando, motivando do que tudo. Porque se fosse pelo negócio, cara, a gente tinha parado lá em 2018. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas poxa, 200, 300 reais uma inscrição, né? Aí depois você vai ver o cara lá correndo numa prova que ele pagou 1.000. Aí você fala assim, poxa, cara. Então, assim, se isso não for status, o que é, né? É isso. Eu tenho não uma teoria, mas assim, eu acho que a gente tá vivendo um momento para tudo que a gente sofre essa pressão. É o tal a história do cara que corre com o seu relógio para pôr no Strava um pace diferente. Absurdo. E eu brinco, eu não tenho uma assessoria grande, mas assim, eu tento explicar isso pros meus alunos, eu falo, corre para você. Esquece o pace da Ana, esquece o evento que o Wesley vai. Ah, mas eu quero o melhor tênis. Tá bom, beleza. Eu também, se eu puder ter o melhor relógio, mas assim, como é que tá o treino, né? Antes de ter o melhor tênis de trail, lá, o melhor grip, você tá treinando subida? Você pode treinar subida na esteira. E isso foi o que fez, eu tava conversando em off com você, né, com a Ana, que eu já tinha o projeto do podcast, isso foi o que fez eu tentar tirar ele da gaveta de vez. Eu falei, cara, beleza, eu vou fazer de forma independente, mas para tentar não só motivar, porque quando você tem o veículo de comunicação na mão, igual você falou, é muito fácil você motivar todo mundo. Mas tentar motivar as pessoas e mostrar que existem vários caminhos. É legal fazer uma prova bacana? É Lógico legal. que é. Todo mundo gosta, inclusive a gente Exatamente. faz, né? Sim. Mas tem muitas opções. E às vezes a gente tem uma coisa muito boa perto da gente, né? Que é o caso da prova de vocês. Eu vou até por um outro caminho. Porque, assim, por exemplo, a gente tem muitos grupos aí de WhatsApp. Todo mundo hoje tem 500 mil grupos de WhatsApp. Você está num grupo e aí você divulga um evento, por exemplo. Você coloca um evento pequeno e tal, que a pessoa tem uma possibilidade de estar participando, ela vai lá e vai participar. Agora, se você coloca eventos, por exemplo, só de nível X para cima, isso acaba excluindo uma grande parcela de pessoas que não tem condição de participar. Exato. E aí ela começa a achar que aquele mundo não é para ela. É exatamente isso. E aí o que ela faz? Ela se afasta daquilo. E eu acho que o nosso grande negócio aqui é trazer as pessoas para o esporte. E se você faz um discurso, poxa, eu quero trazer as pessoas para o esporte, mas se você não dá mecanismo que elas possam estar inseridas naquele, né, cenário, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, a nossa prova tem um custo? Lógico, tem um custo, porque tudo ali é muito calculado. Mas, poxa, é possível, entendeu? Da pessoa ir lá, da pessoa participar, de você entregar um evento bacana, né? Redondinho, a um custo ok. E eu acho que é isso que tem que ser valorizado também, né? E se você for só por esse caminho de altos custos... Eu participo de grupos ali, principalmente no Trail Girls, de mulheres que não têm condição de participar. Elas só vão, às vezes, quando o treino é gratuito, porque elas não têm condição de bancar uma prova. Né? Eu hoje, não que eu tenha a super condição, mas assim, a gente se programa, né? Em casa a gente faz assim, eu corro uma prova no primeiro semestre e a Raquel corre outra, porque a gente tem o filho e não dá para correr os dois juntos normalmente. Mas eu tenho uma coisa comigo também, por exemplo. Então eu já fui na Roots, fiz 2 vezes 24, esse ano eu vou fazer os 34. Mas pode ser que um momento eu fale, pô, eu já fui na prova, quero fazer outra prova. Mas buscar provas pequenas, porque foi o que a gente falou agora, é muito fácil falar, mas tem que fomentar, mas você vai numa prova pequena, às vezes a prova pequena, mesmo aquela que tem falhas, porque pode acontecer. Sim. Dê a chance pro cara, vai lá, aí no final da prova vai lá e dá um feedback, olha, faltou tal coisinha. E tem tantos organizadores pequenos, com provas muito legais. A gente é parceiro de vários aqui, entendeu? O Caveiras, a Itapetí, que já está crescendo pra caramba. Né? Então, são provas, assim, de parceiros nossos. A gente está sempre nas provas. São provas que tem tudo, entregam tudo. Um puta de um percurso, desculpa a palavra, mas, assim, é a mesma coisa que a gente fala da Roots. Sim. Né? Então, venham conhecer, porque a turma, às vezes, nem sabe que tem trilha em Guarulhos, né? A gente vive divulgando isso. E venham conhecer. Gente, eu tô falando assim, não é pra puxar. O dia que eu subi lá,
Eu olhei e falei, caraca, tem um morro, tem uma montanha aqui, assim, um visual animal. Aí no segundo ano que eu fui, vocês colocaram o violino ainda. O plus, Assim, um pô, plus. é um plus, mas é uma coisa pensada, é um carinho, sabe? Um carinho. É muito diferente Tem você gente que parou passar em cima da montanha e e fica chorou, ali, ficou Se ali, emocionou, sabe? se Se emocionou. emocionou, gravou vídeo, falou, cara, eu nunca vi isso na vida. É Quando que eu ia isso. imaginar que eu ia subir aqui, ia ter um violino? Então, são Às vezes a coisas assim... pessoa ela vai correr com o pensamento, pô, vou correr pelo meu pai, vou correr pela minha mãe. Isso, cara. Chega lá e vê aquilo, cara, a pessoa Ó, desaba. é isso. Desaba, já teve vários que aconteceu. Eu tenho uma pegada comigo que eu gosto muito, não sei o porquê, eu acho que a gente sempre encontra a nossa melhor versão nas dificuldades, assim, né? E o trail traz isso, subir montanha e tal. Mas eu gosto também daquela coisa de, pô, vamos fazer um treinão aqui, levar batata e é o que você falou agora. Às vezes essa pessoa se afasta dos eventos porque a gente vive um boom tão grande de... O trail é esse aqui, você tem que ir lá na prova X... Tem que ter a roupa Y, um relógio Isso, tal, meu, tênis tal. eu fiz um projetinho, até eu tinha esquecido disso. É que eu sou ruim. Eu tava ruim de rede social, mas eu fiz um projeto numa prova que eu fiz, que a ideia era mostrar que dava pra ir com uma lycra, segunda pele, de R$ 49 que tinha lá na Decathlon. Dá. Não precisava ir com a de 300, entendeu? Exatamente. E essa é a ideia aqui. Puxando esse gancho da Roots, a gente tem, como eu disse, vocês atuam em várias frentes, né? Tem o Trail Girls também. Como que funciona? Assim, eu queria que você explicasse um pouquinho mais, até porque eu conheci faz pouco tempo, eu não conhecia. Hoje a Raquel, minha esposa, está em um dos grupos. Até ela fez inscrição para uma prova agora com o cupom de desconto. Ah, legal. E aí, como é que funciona o Trail Girls? Conta um pouquinho pra gente. Trail Girls, ele nasceu em 2019, de uma necessidade muito própria nossa, de ter companhias para correr, né? Porque hoje a mulher tem uma dificuldade enorme de estar na montanha, de treinar, falando desse esporte, né, de montanha, por conta de segurança, né, por conta de falta de companhia, por conta até de parceria de outras pessoas. Então, nos reunimos, pô, vamos montar então vamos chamar as meninas para treinar, vamos reunir um pessoal. E aí a gente fez um primeiro encontro que foi no Juqueri, né? E apareceram, tipo, mais de 90 mulheres. Nossa. E aí a gente olhou assim e falou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Porque achou o quê? Que apareceu uns 10 gato pingado lá. E naquele momento ali a gente até pensou que quem fosse começar a participar dos nossos encontros... Nesse ano de 2019, nós fizemos 5 encontros, tá? Porque terminou esse, o pessoal já começou a pedir mais. A gente achou até que quem fosse participar eram as atletas já corredoras, a mulherada que já estava correndo forte na montanha. E a gente entendeu que não era. Na realidade, era aquela mulher que não tinha com quem ir para a trilha, aquela mulher que queria começar no universo da corrida, mas não tinha companhia, né? Se sentir acolhida por aquele outro grupo de pessoas, porque os nossos encontros do Trail Girls, eles não são só treinos, a gente proporciona ali uma experiência para aquela mulher. Então, a gente faz uma fala motivacional, a gente sempre procura trazer profissionais para falar com as meninas da área da saúde da mulher, né? A gente faz sempre, como é um projeto social, a gente busca, nas cidades que a gente vai, algum espaço que esteja precisando de algum material, então a gente faz uma arrecadação para mulheres em vulnerabilidade, tipo absorvente, essas coisas. Então, tudo isso é o Trail Girls. Então, hoje a gente entende que é um espaço de acolhimento de mulheres, de empoderamento feminino, e a gente começou a trilhar esse caminho. E há uns 2 anos atrás, a gente começou a fazer parcerias com provas, efetivamente, não só na busca de cupom de desconto, porque isso é muito fácil, Sim. né? Oferecer um cupom de desconto. Mas a gente entende que a mulher, além de ter essa dificuldade da segurança e companhia para treino, ela também tem mais necessidade e mais dificuldade que o homem financeira, né? Falando na parte financeira. Então, a gente busca ali um desconto melhor para a mulher do que geral para o homem. Sim.
às vezes, uma forma de pagamento diferenciada, né? Qualquer coisa que a gente possa oferecer para essa mulher em parceria com as provas. Então, a gente ajuda também algumas provas ali, dando informações e fornecendo dados que nós tenhamos sobre o que ele pode implementar na prova dele, que vai ajudar ali o público feminino, porque a nossa ideia é que o público feminino cresça nas provas de corrida de montanha, porque hoje ainda temos uma necessidade aí, né? Então, hoje o público feminino nas provas estão aí entre 39% e 40%. A gente participou da Tutã agora esse final de semana, conversamos com uma organizadora de corrida lá do Nordeste, ela falou que na prova dela teve 50% de mulheres. Então, a gente está vendo que isso é uma crescente, isso deixa a gente super feliz. E o ano passado a gente lançou lá em primeira mão, na Paraty, o TMB, a primeira pesquisa feita para o universo feminino de trail, com dados assim super importantes. Depois, se você quiser, eu te compartilho aí o link para as meninas terem acesso, os organizadores terem acesso a essas informações. Então é isso, nós organizamos aí de 4 a 5 encontros no ano, né? O próximo vai acontecer agora, semana que vem, em Joanópolis. A grande maioria deles é tudo gratuito, né? A gente junta ali a mulherada para correr mesmo. Assim como na Roots, a gente vive atrás de apoio. E quem quiser participar de um treino, vamos aproveitar. É no Instagram? Como que faz? Isso, a gente faz toda a comunicação através do Instagram. Lá tem o nosso link também, do nosso Linktree, com todos os nossos cupons, nossos parceiros, e tem o nosso grupo do WhatsApp. Então, se você for lá no @TrailGirlsOficial, você vai ter todas as informações para poder nos acompanhar. Legal, é importante. Eu não sabia que vocês iam tão além. Né? Eu achei que era mais o grupo de corrida, trabalhasse ali o empoderamento feminino no trail, mas é muito legal. Tem pessoas que não fazem ideia de que, por exemplo, não se tem absorvente ou coisas que para algumas pessoas são muito simples, que às vezes passa despercebido. Para outras isso falta e falta numa grande quantidade, né? Então, que legal, Ana. Muito bom saber disso. Falando de dados, na Roots também, quase bateu aí 50% do público feminino. Perdeu por 1%, mas sabe aquele 1% vagabundo? Sim, olha, a mulherada... Brigou ali. E no último deu 43% público feminino no desafio. Isso tem crescido nos últimos anos, né? Pelo que eu acompanho, às vezes quando eu vejo um dado outro, cada ano parece que está subindo um pouquinho mais, devagar, mas tá melhorando. Né? Ainda tem uma dificuldade maior nas longas distâncias, né? Ainda é um dado que precisamos melhorar. Mas ainda... Será que isso pode ser pela falta de conseguir treinar? Eu acredito que sim. Eu acho que é um dos fatores. Porque, cara, a mulherada, assim, meu filho tem 3 anos e meio. E uma das maiores referências minhas de vida, assim, de garra, é minha mãe. Ela, né, não vou nem entrar aqui, senão eu vou chorar. Mas, assim, a mulherada é muito sinistra. E aí, quando minha mulher teve o Henrique, eu saí do parto e falei pra ela, meu... Vocês são incríveis demais, né? É algo... E eu gosto de fazer longas distâncias. Eu corri uma prova recente junto com uma mulher, a prova inteira, assim. A Marlene, que a gente comentou, ela é mais velha do que eu. E nós fizemos uma prova inteira lado a lado, assim. E eu percebo, até como treinador, que a mulher, quando ela pega algo para fazer, ela faz... Não tem aquele... vou rodar 20, se der, beleza? Não, 20 é 20. E a dedicação é maior e parece que a resistência, assim, é diferente da do homem, sabe? A força física, a gente sabe que o homem é mais forte fisicamente, mas eu vejo que a mulher tem muito ainda que vai, assim, a despontar nisso. A hora que ela tiver, não sei se vai chegar à igualdade, a gente quer que chegue, mas se ela tiver as condições próximas, a gente vai ver muita mulher, assim, no top 5 de uma ultra. Sim, né? sim. Isso já está acontecendo, mas a gente vai ver muito. Muito mais. E eu percebo, a gente treina em casa lá, na Prainha Branca, perto de Bertioga, a trilha tem 2 km e pouco. E eu já fui treinar à noite para testar a lanterna. Meu único medo é de ser assaltado. Sim. A Raquel, nem durante o dia ela vai sozinha. Porque tem muito mato, então tem o perigo ali da segurança. E por ser uma trilha de praia, às vezes volta muita gente alcoolizada. Sim. E aí, é comentário, mexe. Às vezes você tem medo da forma...
Então, assim, eu consigo treinar na esteira, na trilha com muita facilidade. Ela tem que treinar a subida na esteira, ou programa um fim de semana, eu vou junto, Vai aí eu acompanhar. subo a trilha andando com meu filho e ela fica indo e voltando. Então, assim, a nossa condição de treino é infinitamente diferente, Você pode, né? por exemplo, acordar às 4 da manhã e sair para correr. Botar É a sua isso. bermudinha, não precisa nem colocar a sua camiseta, botar a sua bermudinha e sair para Isso correr. aí é A isso. mulher, ela já tem uma dificuldade de horário para treinar, local para treinar. Então ela precisa de um apoio, uma parceria, às vezes de um amigo, de um namorado, de um marido, enfim, para conseguir ir para a trilha. Outra questão também que é um fator muito complicador é a quantidade de tarefas que a mulher tem, Tem, né? Então, assim, para ela treinar, ela chega em casa, ela ainda tem que fazer as coisas e tal, e o treino vai ficando, vai ficando. Então, se você vai treinar para uma ultra, por exemplo, o volume de treino, ele é muito grande. Então, para uma mulher conseguir entregar esse volume de treino, é muito mais difícil do que um homem. Então, bom. é por isso que, realmente, nas ultras, a quantidade de mulheres ainda é menor. É menor, Faz Senão todo vai fazer sentido. loucura na esteira. Mas Põe lá, 24 mas horas. nós temos aí um pessoal mudando a mentalidade, né? Antes era difícil você ver homens acompanhando as mulheres nos treinos. Era difícil, porque tem uma competição ainda, né? Tem um machismo ali que impera e tal. Eu acredito que no trail é menos. Mas ainda... Mas talvez isso seja um vem, pouco vem, menor. o, vem o, Olha. o resquício ali do asfalto, né? Que o que manda é o pace. Eu vou te No dizer trail, que não. eu aprendi, assim, como todo não, mas como a maioria dos homens, assim, da nossa idade, tem uma coisa que eu aprendi atualmente e que eu decidi que quanto mais eu entender isso, eu vou melhorar, que eu sou um machista de berço. E todas as vezes que eu conversava com alguma amiga feminista, ela me mostrava um ponto, eu falava, é exatamente isso. Mas você está fazendo uma desconstrução. E aí, quando eu vi uma vez uma mulher, eu não lembro o nome dela, e ela estava dando um exemplo, ela falou assim, você tem que começar uma conversa, porque às vezes a gente conversa e eu vou falar aqui para você que a Roots não é boa, e você vai falar que a Roots é, e nós vamos ficar. Aí ela falou assim, quando você quiser aprender qualquer coisa sobre o feminismo, você começa a conversa aceitando perder a conversa na sua cabeça. E aí você vai começar a entender. E eu achei aquilo assim, e é isso, a gente não existe igualdade. Em casa eu divido as tarefas com a Raquel, mas quando meu filho cai e bate a cabeça, ele, mamãe, na hora, assim. E, poxa, a gente participa, divide os dois, mas não é igual, né? Essa é a verdade. Então, eu acho que a gente tem que aceitar isso, entender que não é o meu lugar. Não adianta eu querer falar o que a Trail Girls tem que fazer. Eu tenho que ouvir, aprender e tentar passar isso o máximo que eu puder. Sim. Mas eu também percebo que devagarinho a gente está melhorando, assim. Então, Sim, isso me deixa muito feliz, né? Hoje a quantidade de informação também grande, é é muito grande. maior, né? Então, o machismo, ele é enraizado, não Sim. tem, é uma coisa tão cultural. E hoje existe realmente uma desconstrução desse machismo. E existe muita mulher também machista, tá? Sim, Então, a gente sim. também tem muita coisa para aprender ainda. O tempo todo a gente vai aprender e sempre vai ter alguém que faz errado, vamos dizer assim, a gente verdade. vai tentando aprender. Sim. Mas que legal, olha, eu não sabia que era tão amplo assim o grupo de vocês. Uma outra coisa aqui, da Roots, voltando à Roots, vocês também, porque você falou agora que faz um trabalho de atender mulheres, a Roots também tem a parceria com a ONG, não tem? Temos a Porque parceria. eu lembro que as 2 vezes que eu fui, eu acho que eu levei, foi quilo de alimento, né? Isso. Todo alimento que a gente arrecada ou Pix que a galera faz direto para a ONG é convertido para poder fazer doações de cestas para as comunidades ali da região, né, para as pessoas carentes. Nós temos também algumas pessoas, né, pontuadas ali no meio do percurso que a gente pega e monta uma cesta e leva para as pessoas. pessoas. Que legal. Inclusive, é um dos perrengues que a gente passa pós-evento, porque tem um senhor que mora no alto da montanha, que praticamente só quem mora ali sabe dele. E, cara, Tem que para chegar na colocar a casa cesta dele, no lombo e levar. é trilha. Você tem que entrar na trilha, subir uma parede, tipo o Paredão da Morte, com a cesta, para chegar lá. Ou subir a erosão, aí você escolhe. Você escolhe. Só que a erosão é 4 quilômetros. A ONG Água Azul, ela é parceira da Roots desde o início do festival. A gente começou lá fazendo o evento largando da ONG, inclusive. Hoje a gente O larga... primeiro que eu fui, acho que largou da ONG. Inclusive, a gente largava de lá. Hoje
o evento não comporta mais, a gente foi para o balneário, que é um local maior. Então, desde então, toda a ação social que a gente faz, a gente reverte para a ONG, que é uma ONG que apoia todo o bairro da Água Azul ali. E ela faz atividades com os moradores locais. E a arrecadação de alimentos que a gente faz também é para essas pessoas que moram ali na montanha, né? São pessoas que moram ali, não têm acesso nenhuma, às vezes a luz, a água encanada, o carro não chega. Então, assim, aquela pessoa, ela, para ir no mercado, ela anda 14 quilômetros a Para pé. chegar no mercado. Para Depois chegar ela no volta. mercado. Tem pessoas que eu acho que não imaginam, Não, que ainda não tem pessoas- esse, né? Tem pessoas que não imaginam. Esses dias a gente esteve lá no Itaberaba para fazer um treino de reconhecimento, que é uma das coisas que a Roots faz, depois a gente quer falar sobre isso. E a gente estava voltando do treino, indo embora, a gente encontrou com uma dessas pessoas que o Wesley acabou de falar, que ele chama João de Deus. É um senhor que mora no alto da montanha e ele faz tudo a pé. É um senhor que pouco fala, porque ele não tem convívio com ninguém, então você vai falar com ele, ele fala bem assim, sabe? Então, acho que ele nem sabe falar direito, não sabe escrever, e realmente essas pessoas existem. Pertinho, bem pertinho da E hoje, gente, assim, né? eles são muito gratos, porque a gente leva alimentos ali para eles e faz toda essa ação por trás, né, da corrida. Sensacional, gente. É bem bacana. Falando do ponto que a Ana falou, dos treinos de reconhecimento, né? Já fizemos Teve um, né? Já Teve fizemos um. Você vai pro próximo, né? Eu pretendo estar lá. Meu problema é assim em casa. A gente tem o Henrique e mora ali na praia. Então, ou eu vou, ou a Raquel vai, entendeu? E aí esse que não dava, vamos ver se no O próximo eu Henrique consigo. tá com quanto tempo? 3,5. Tem Mas dá que para dar ir para atenção. caminhar. Então dá pra levar. O que a gente tem começado a fazer é isso, leva ele pra trilha e ele tá andando pra justamente ficar ali. Mesmo que eu não faça o percurso inteiro, ele vai e fica, né? Mas pretenda. O próximo vai ser dia 25, né? 25. Dia 25 agora. Então, já se programa para ir. Pra ir. O primeiro treino a gente fez... A turma toda fez os 20, né? 20 quilômetros. Mas a gente sempre divide, né? Pequeno, médio e longo. Isso. Porque a gente abre o treino, por mais que ele seja dentro do parque, onde só as longas distâncias entram, a gente divide o treino em pequeno, médio e longo para dar abertura para todo mundo Pra todo participar mundo do evento. participar. Entendeu? Então, quem está inscrito no 5km, vai lá, vai conhecer uma cachoeira e vai retornar para a arena. Quem está inscrito nos 25, pode fazer a metade. Quem está inscrito no longo, faz tudo. Faz tudo. Que Entendeu? legal. E a ideia do treino, assim, quando você vai fechar a sua inscrição, o treino de reconhecimento, ele faz parte de um item que você está pagando. Então, ele faz parte da sua inscrição, né? Então, a gente colocou isso lá porque a gente entendeu que a gente está oferecendo um serviço que poucas provas oferecem hoje. É a possibilidade de você estar conhecendo parte do percurso da prova com antecedência, né? De uma forma completamente descontraída ali. Então, a gente marca esses treinos, às vezes 2, às vezes 3 antes da prova, e leva a galera, por exemplo, se o cara vai correr 5 quilômetros, que é a distância mais curta da prova hoje, ele vai largar do balneário, vai até o Anhanguçu e vai voltar. Ele não vai chegar aí no parque do Itaberaba, ele não vai entrar no parque. Então, se você vai para o treino de reconhecimento, você consegue conhecer partes do percurso que só realmente o pessoal da Ultra vai. Então, isso é muito legal, porque ele conhece lugares diferentes, ele vai se enturmar ali com a galera que vai participar da prova, a gente para nos pontos, explica, ó, isso aqui é tal lugar, vai ter um staff aqui que chama fulano de tal. Então, é muito legal essa parte. E É um também diferencial mesmo, né? incentiva o cara, o ano que vem ele aumenta a distância dele. Os staffs também participam do Os treino staffs de também. reconhecimento, é legal. A Roots tem um degrauzinho, né? A Ana acabou de falar de incentivar o cara a ir para outra distância. Tem atletas nossos que tá fazendo o Degrau a degrauzinho. degrau. Que bacana. Tá em crescente, né? Fala, Wesley, pô, fui nos 13, agora eu vou ir nos 25. Depois eu vou pros 34. E assim vai, até aonde o atleta quiser apontar e chegar. E não é, Isso só é porque, bacana. e não é só porque é uma prova nossa, tá? Falando isso, puxando a sardinha, não. Mas acho que a Roots é uma prova de entrada muito legal. Porque o atleta que ele está começando no trail, você tem que tomar cuidado a prova que ele inicia, né? Porque às vezes ele pode se chocar, né? Às vezes você manda ele para uma paulada lá, o cara fala, não, isso aqui não é para mim, não.
Então, assim, é uma prova muito legal para quem está iniciando no trail, nas distâncias curtas ali. E para quem está se desafiando em corridas longas, né, de 50k para cima, é uma prova assim que tem tudo para cansar você, porque ela é um sobe e desce constante, então ela tem treino, ela tem um terreno super misto, tem estradão, tem trilha técnica, agora vai ter escalaminhada numa parte ali de 70 quilômetros, então, olha, tem para todo gosto. Não, realmente ela é uma prova, eu acho que entrega tudo. E o mais legal de tudo, eu não sei nem dizer quanto, mas ela é praticamente zero asfalto, né? Pelo menos a distância que eu fiz dos 24... Cara, só na largada. Você Só na sai largada. aquele pedacinho ali e tal, e acabou o asfalto. Acho que menos de 100 metros. Então ela é bem mista, assim. Aí depois é estradão, tem trilha, mais subida. Tem subidas e descidinhas corríveis, mas tem... Porque a pessoa fala, vou fazer uma prova de estradão, vou sentar o pé. Nos 24 lá, no final, assim, tem uma descida que eu só pensava, meu amigo... Como que eu vou descer correndo? Pra subir isso aqui não deve ser fácil. Eu já vi muito atleta, assim, que tá aí disputando na elite. Vai lá e quebra ali. Quebrar na roots. Quebra. Quebra porque, como eu te falei, ela é um sobe e desce constante, ela nem só sobe, nem só desce, então é um sobe e desce constante. E isso, se o cara não tiver... mental, ele quebra. E assim, eu falo, a subida cansa, mas a descida mastiga o cara, machuca, né? E o Wesley bota uns presentinhos também no meio da prova, e aí o pessoal volta... Minha orelha fica ardendo. O primeiro ano que eu fiz, você falou na largada, tem uma surpresinha pra vocês. Eu tenho um vídeo, assim, eu chegando, a Raquel filmando, eu passei por você e falei, você não tava mentindo, não. E ele deixa umas plaquinhas no meio do percurso. Falta pouco. Mas é bacana. Igual, a gente voltando a falar de provas renomadas aí. Tem prova muito top, que a distância é curta, cara, você não vê nada. Você não vê, é isso. Não vê nada, entendeu? Você tem que andar muito para chegar em uma vista bacana. Tem prova muito top, que às vezes 20 quilômetros, você corre pouco em trilha ou com subida, porque você sai de uma cidade... Então, ali vocês têm, realmente, é uma prova... Eu convidei uma aluna minha para ir, que ela não topou, não vai conseguir treinar, corre 5 no asfalto e quer correr trail. Aí eu falei para ela assim, diferente de outras pessoas, eu não acho que você precisa ter uma grande base no asfalto. Você tem que respeitar a base do trail. Sim. Você pode começar a correr trail. Sim. Você não precisa começar no asfalto, desde que você... comece com provas pequenininhas e tal. E eu expliquei isso pra ela. Eu falei, lá pequenas também. é animal, porque você vai pegar a subida de verdade, você vai fazer trilha de verdade, você vai bater lá no morro, você vai ter um visual animal. Exato. A nossa prova entrega isso. Então, isso realmente muita é um gente pergunta. Fala assim, na menor eu vou distância, conseguir. você já vai ter assim, uma sensação... uma experiência de montanha mesmo. O pessoal pergunta, eu vou conseguir chegar no violino? Eu vou passar por lá? E vai ter surpresa esse ano? Cara, a gente vai manter. Eu nem falei, a gente até é importante eu falar que esse episódio, vai vir, a gente tá gravando, mas ele deve vir ao ar na semana antes da Roots. Porque eles vão sair em junho, tá? Então, ele deve sair ali uma ou 2 semanas antes da Roots. O pessoal vai estar procurando o briefing. Isso, A surpresinha. Voltando aqui a outro assunto, que vocês falaram que fazem provas, tal. Eu sei que vocês já fizeram algumas provas bem casca grossa, né? Não sei se os dois estavam, mas assim, eu sei que vocês já estiveram o TMB, La Mission, Cambotas, Tutã recente. Já falaram também que vocês aprendem, mas assim, o que vocês acham? Existe um preconceito do organizador quando outro organizador chega, ou não rola uma troca? Pô, eu vim aqui, tô aqui pra somar, pra observar. Como que é isso, assim? Cara, eu não tenho embate com ninguém. Não? Não, eu sou bem tranquilo. Que legal, fico feliz em saber. Sempre quero estar disposto ali, disponível, se precisar de qualquer... A gente até tava comentando. Cara, se pedir ajuda, cara, meu irmão tá aqui. Entendeu? Eu tô disponível. A gente faz parcerias com outros organizadores de troca de trabalho. Isso é bacana também, né? Vira o staff dele, ele vira meu staff. Pô, a gente conhece de prova, entendeu? Lógico. Às vezes você pega um staff que nunca nem correu. Cara, isso é muito problema, entendeu? Porque ele não conhece o atleta, não sabe
a condição que o atleta tá, ele necessidade, nunca passou Sabe, por né? aquilo. Sentiu aquilo, Às vezes né? não sabe nem o que é quilômetros, né? Entendeu? Então, Isso é- então a gente faz umas trocas bacanas com organizadores. E isso eu acho que deveria ser rotina. Entendeu? Pô, a gente tá no mesmo mundo. Lógico. Eu não me vejo como concorrente de ninguém e nem concorrente meu. Sim. O que a gente tenta tirar o máximo é bater as datas. Mas, pô, a gente marca a nossa prova 1 ano antes. Né? A gente marca a nossa prova depois que acaba a prova. A gente já tem a data. Já tem a data. Já lança a data. Vocês seguem uma data mesma semana do tal mês ou não? Não. Mas a gente sai do pessoal que segue. Entendi. Entendeu? Só que aí chega no ano da prova, faltando, sei lá, 6 meses, começa a aparecer várias provas. O calendário tá crescendo muito, né? Tá E isso vai encavalando. E aí tem atleta que fala, pô, Wesley, me inscrevi naquela outra. Eu falei, cara, nossa prova tá marcada desde o ano passado. Isso não é desculpa pra você. Não vem me dar desculpa, cara. A gente saiu de uma e já tá com a outra. A gente tem esse cuidado, né, de pesquisar para não marcar prova junto com outras provas, não só por uma questão de venda, mas também por uma questão de deixar o atleta ali à vontade de estar participando de outros eventos, né? Mas isso que o Wesley falou sobre parceria, né? A gente tem essa coisa, a gente faz essas trocas com outras provas, participa de provas. Hoje em dia, às vezes a gente vai em algumas provas. Algumas delas nos dão espaço de fala para outros organizadores. A UTMB fez isso, a Tutan fez isso. Reunir organizadores de outras provas, divulgar as provas dentro da prova dos caras. E eu acho isso sensacional, Muito porque bom, tem espaço para todo mundo. E aí não fica só naquele discurso de tem espaço para todo mundo e nós não estamos competindo aqui, né? É isso. E se precisar de ajuda, a gente já ajudou e foi staff de vários organizadores aí, Que bacana. né? E temos nessa troca aí com todos. Não, é bacana. É muito Mas, legal. geralmente é os pequenos. Eu brinco isso. Eu até outro dia estava conversando. Hoje eu moro em Bertioga, que é uma cidade. Eu morava em São Paulo, no centro ali, né, na capital mesmo. E eu brinco sempre, falo, São Paulo, Guarulhos, cidades que são maiores, assim, tudo que você fizer, tem pelo menos uns 30 que fazem melhor se você bobear. Então, eu nunca tive esse lance de concorrência. Eu acho que a concorrência ela é boa. Se eu tiver uma prova, óbvio que, nossa, a gente vai... Alguém, no mesmo dia, o cara vai fazer a sua, vai fazer a minha. Mas isso não faz eu um concorrente seu, né? Sim. E aí, quando eu mudei, assim, eu percebi, não sei se foi uma impressão, mas que tinha uma concorrência, às vezes, entre os personagens. E aí, essa semana, eu fui no treino de um colega que montou lá um projeto social e eu... posso ir? Como que eu me inscrevo e tal? Pra prestigiar o evento do cara. Sim. Porque eu não concorro com ele. Quanto mais ele fomentar a corrida, vem pra mim também, vem pra vocês. Então, essa visão é uma visão que eu já tinha, mas eu queria perguntar pra saber como que é nas provas, né? Porque a gente sabe que, poxa, você pega uma prova aí com 5 mil pessoas nos preços que estão hoje, também movimenta muita grana. E onde tem grana, às vezes o cenário não é tão amigável. Por isso que eu... Mas é fiz essa legal, né? pergunta. Eu acho muito legal essa parceria. Acho que um pode ajudar o outro realmente. A gente, como eu disse lá no começo, a gente se espelha bastante em grandes organizações. A gente está aqui para aprender. Lógico. E se você quer fomentar e aumentar o nosso esporte, né? Hoje a gente quer, tem várias competições internacionais acontecendo aí. Se você não fizer essa união dos organizadores... Vai crescer o esporte, né? Exatamente. Não, é bem bacana isso. A gente gosta muito dessa parceria. Que legal. Quando o organizador tem a mente aberta, flui muito. É bacana. Muito bom. Eu esperava que a nossa conversa, assim, ela ia ser muito boa, mas muito legal. Gostei demais. Ó, a gente tem um quadro aqui que eu criei, que a ideia é descontrair um pouco também, e um deles chama Momento Raiz. E aí, assim, o Momento Raiz é um perrengue, uma história engraçada. No trail só tem perrengue, história engraçada. Mas... Só tem É isso B.O. que eu fiquei pensando. Tem várias. Mas, assim, eu acho que é legal conhecer vocês como organizador e tal, mas também como pessoas que fazem prova. Assim, se vocês puderem contar, não sei se é a Ana ou Wesley, quem que tem uma história aí pra contar. Eu acho que é melhor a gente contar a mesma história e cada um vai implementando então tá o outro. Não, pode começar, porque Não. eu só faço Deixa perrengue isso. com essa. Primeiras damas. Qual que você quer começar? Cara, olha,
A gente se diverte muito, assim, porque, como eu falei, a gente viaja muito fazer prova, né, também. E agora a gente tá de moto. A gente já passou muito perrengue de moto indo pra prova. E eu me lasco muito, porque o Wesley ele só vai nas longas distâncias e eu sempre vou nas curtas, entendeu? Então, eu vou falar dos meus perrengues. Geralmente é ficar esperando ele na arena, entendeu? Ela fica Então, puta comigo. geralmente eu já nem durmo direito. Por quê? Porque a largada dele é sempre mais cedo que a minha, né? Então, o cara sempre larga às 5, 6 da manhã. Eu vou largar lá para as 8. Então, eu tenho que acordar mais cedo para acompanhá-lo, né? Porque senão com quem que eu vou pra Sim. largada? Aí eu vou lá, aí eu fico esperando ele. Aí depois eu acabo minha prova, tipo 10 da manhã, 8 da manhã, sei lá. Aí eu fico esperando ele às vezes até meio-dia, 1 da tarde. Por quê? Porque ele vai correr 60, 70 quilômetros. Aí eu fico lá, passo fome, passo frio. Tem que amar muito, viu? Tem que amar muito esses parceiros de trail. Fora as viagens até a prova, né? É. Que às vezes a gente vai na noite anterior, vai no Chega dia em cima anterior. da hora, né? Não, aí a moto dá problema, aí a gente para na estrada, e aí arruma, e aí continua a viagem. Olha, gente, porque eu trabalho, porque assim, eu não vivo de corrida, né? Corrida sabe, Você sabe que eu ia perguntar isso no começo, eu até esqueci. Não, eu não Não vivo. dá pra viver do trail hoje em dia ainda. Não, tem empresas que vivem. Não, eu digo, mas vocês A Roots conseguem Racing- viver só a Roots disso ainda Racing, não? eu trabalho numa agência de viagem, como eu falei, né? Inclusive com logística esportiva, com equipes de futebol e tudo mais. Que Eu legal. tô dentro do esporte é mesmo, também. com futebol também. Com futebol. E aí, então assim, eu tenho lá meu horário para cumprir e tal. Então, às vezes a gente vai correr uma prova no sábado, eu tenho que trabalhar na sexta até às 18 horas. E aí a gente sai, já aconteceu da gente, por exemplo, correr uma prova lá em Tamonte. Esse aqui ia largar às 6 da manhã, a gente saiu de casa às 10 horas da noite. Chegamos na prova, tipo, 4:30 da manhã, num frio lascado, passando Cara, mó passamos frio. frio, cara. Nossa E Senhora. ele, tipo, não dormiu, porque rodou a noite inteira de moto. Olha, ele falou assim pra mim, ó, é só 2 horas. Eu, oi? Só 2? De moto. De moto. Não, deu umas 4 horas, assim. E passamos frio, a moto quebrou. Cara, eu tava de anorak de neve. E, E eu tava com frio. Cara, que serra. Olha, eu andei de moto muitos anos. Quando eu mudei pra praia, eu subia pra trabalhar em São Paulo, porque eu não tinha emprego na praia, né? E eu tinha uma jaqueta também, assim. Top. Eu ganhei aquela. Eu acho que não tinha jaqueta melhor que aquela no mundo, assim, de moto. Mas chegava uma hora que o frio ou a água sempre Não passa. entra, né? Não entra. Você fica ali, vai gelando. Nossa, moto. Não, é Tem que doido. ter amor. Hoje em dia, eu gosto, mas hoje eu não ando mais. Mas pra viajar na motoca, olha, essa mulher te ama. Viu? Não, Não, tem que amar. eu gosto. Ela não muito. Mas ela viaja de boa. Ela tá fazendo drama. E me diz uma coisa aqui. É mito ou é verdade a história da onça? Depende. Qual história que você tá sabendo? Porque todos os grupos que eu participo ali, que você tal, o pessoal me fala, meu, eu vi uma onça, não sei o que. O pessoal, pergunta pro Wesley. É sempre assim. Ali, Já rolou esse encontro mesmo ou não? no Itaberaba, vamos lá. Eu não lembro qual festival que foi, mas eu sempre demarco na noite anterior da prova. Né? Então, enquanto os atletas estão se arrumando para ir para a arena, eu tô no meio do mato demarcando Isso, trilha. desculpa te interromper, mas eu acho que é legal para as pessoas até valorizarem a prova, porque é um puta trampo. Você demarca na noite anterior para não correr o risco de ninguém tirar? Exatamente. Porque aí eu tenho certeza absoluta Que que eu passei lá e eu coloquei Entendi. a fita. você demarca. Eu demarco. Claro, eu tenho a minha equipe, né? Tem os meninos Disney, Léo, Rogério, essa cambada toda aí que tá ali comigo, né? Então, muitas vezes eu divido. Falo, pô, Rogério, fica no Ianguçu, Disney, vai pra trilha tal, eu vou pra trilha tal. Fica um carro no meio ali rodando, deixando a gente em cada ponto e pegando a gente em outros pontos. Quando um não vai, fica um defalque. Aí a gente se vira. Mas a gente sempre demarca. A minha ideia é sempre demarcar na noite anterior para não ter nenhum risco. Tá. Né? Então, alguns pontos a gente consegue deixar demarcado. Propriedade privada a gente deixa. Mas os outros é responsabilidade Sim, minha. não, né? é legal. Até Então, eu fico meio receoso de pôr e sumir.
Eu fiz que... Desculpa mesmo te interromper, mas é importante porque entra naquele... Pô, mas é R$300, mas é R$200. As pessoas não fazem ideia de quantos meses antes começa um evento e de quanto vocês trabalham antes e depois. E a nossa prova, ela é dentro do Parque Itaberaba, né? A Ultra, vamos falar da Ultra. Ela pega Guarulhos, Nazaré, Santa Isabel, Arujá e volta para Guarulhos. E a gente não consegue atravessar de carro, entendeu? Tem que ser a pé. Ou a pé ou indo por fora. Entendi. Isso demora 1 hora, 2 horas, entendeu? É um perrengue gigantesco, é uma logística que a gente tem que estudar muito. Tem que estar todo mundo redondinho ali para ficar certo. E nenhuma dessas, meu tio me deixou em Nazaré Paulista para fazer erosão demarcando e ele ia me pegar em Guarulhos. A erosão é uma trilha que tem lá, a gente chama de erosão. Depois da escolinha ali subindo. Uhum. Essa trilha deve dar uns 15 quilômetros. Saindo do bairro, ele me deixou lá e eu fui. Perdão, 7,5. É 15 e de volta. 7,5. Ele me deixou, ele chegou, tava com rádio, ele com rádio. Eu descendo a trilha, ele me dá um rádio. Wesley, tá subindo 2 onças na Sem trilha. zoeira. Sem Você falando zoeira. sério agora. Sem zoeira. Sem zoeira, não. Ele não é... Ele falou sério. Aí eu peguei, eu até gravei isso. Eu falei, não, repete que eu não entendi. E aí eu deixei gravando. Ele tá subindo 2 onças na trilha que você tá descendo. Eu falei, não, beleza, você tirou foto? Falei, você tirou foto? Não deu. Quando eu liguei, só de ouvir. quando eu liguei o farol, ela correu. Falei, beleza. Então, Eu acho que isso era à noite, não era? de madrugada. 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 Eu e ele finalizando o percurso. E aí eu descendo, não vi. Mas, cara, ali tem muito rastro. Muito rastro. Eu e a Ana já sentiu a presença dela correndo. Né? A gente correndo e ouvindo no morro ela correndo também. Mas pode ser outros bichos, né? Mas ali tem pegada, tem as fezes dela. A gente estuda... A gente já registrou, já... Estuda isso. Eu sou um dos monitores ambientais do parque, cadastrado, né? Monitor autônomo. E a gente estudou isso. Tem um lugarzinho lá que ela adora ficar. Tem filhotes, né? Tem muito bicho ali, cara. Desde cervo... É legal, mas... É muito legal saber que eles estão ali, Não, que existe sim. mesmo, mas eu também, eu tenho medo. não, O Wesley é doido pra ver, mas eu não, É muito não faço difícil questão, ver. não. É Deixa muito Deus. difícil. Pra ver, você tem que estar muito em silêncio, sabe? Sem nenhuma vibração pra conseguir avistar, mas... É porque elas têm muito mais medo difícil. de nós do que a gente... O que a gente vê muito ali é raposa. Eu presenciei lontra, 2 lontras, uma pequena e uma gigante. Cervo, né? Que a gente Cervo. viu lá. Cervo. E onça, rastro, tem muito rastro, cara, muito. É legal de ver. Eu não sei até que ponto. Mas eu queria te perguntar isso porque todos os grupos que eu já participei que você tá, assim, de WhatsApp, sempre rola a resenha. Teve uma vez que a gente foi fazer um treino, tava eu, o Ademir Cruz e o Facim, se eu não me engano. Era o Facim. E tinha uma pegada, né? Aí eu falei pra eles, pegada de onça. Lá na frente vai ter as fezes dela. E nas fezes a gente vê pelo, resquícios de osso, né? Mas pelo é fatal, tem muito pelo, muito pelo. E o odor é muito forte, muito forte. Aí eu falei pra eles, se tiver lá na frente eu vou mexer pra vocês verem. Eu mexi, cara, saiu muito pelo. E aí eles falaram, não, você tá de brincadeira comigo. Eu falei, nossa, mas o cheiro é... Tem mesmo, né? Tem. E aí a gente registra, né? Tiro foto, mostro pro parque que eu tive um registro e tal. E essas fotos, elas ficam arquivadas. Tal dia, tal lugar. É bem bacana. Uma forma de ter um certo controle, né? Sim. Bugio tá voltando pro parque. Antes tinha muito, depois eles deram uma sumida. E os bugios são brabos também. São né? grandes. Fim de tarde você consegue ouvir alguns. É bacana. Mas assim, de ataque, cara, é muito, muito difícil, entendeu? Só de muriçoca e né? marimbondo.
Mas é muito difícil, cara, de ter ataque. Eu não tenho medo também de ataque, assim, não, mas eu respeito, tenho medo de bicho, tal, cobra, aranha, óbvio, uma Cobra onça, tem. Isso é. mas eu sou do time que fica feliz de saber que tem, porque, né, e explorar isso. Às vezes o pessoal fala, você é louco, você vai correr na trilha. Eu falo, louco é você que não sai de casa e fica, Cara, né? e o nosso evento, né, já parabenizando os atletas que participam, cara, é um evento que não tem sujeira. Cara, é incrível como o atleta da Roots, ele respeita ali a natureza. E aí a gente martela muito isso Falam também, bastante né? A gente fala- a gente faz fala muito. live, a gente sempre fala muito disso. Mas, cara, É muito difícil a gente trazer lixos da trilha, assim. Que é, legal. é muito difícil mesmo, sabe? A gente passa depois, claro, fecha a trilha, já vem limpando. Sim. A gente sempre pergunta, mas, cara, muito difícil. Depois eu passo no percurso completo novo. para ver se não ficou nada. É, porque assim, eu acredito, pode cair, não é, né? Sim, Sim. pode cair. Pode cair. Normalmente a gente guarda, leva aquelas bermudas Com coladinhas, eu bolso. já tenho uma que é só o lixo, mas às vezes pode cair, mas realmente eu não vi as provas que eu vi de vocês lá que eu corri, eu não vi. E olha que é raro não ver, hein? Mesmo em prova de montanha a gente vê, é raro, pouco, mas vê, né? Os atletas são bem conscientes nossos. Legal. E até uma pergunta que passou aqui, eu lembrei. O quanto vocês têm assim, do crescimento? O quanto a Roots vem crescendo? Falando da Roots, assim, desde que começou, ela vem crescendo bastante em número de participantes? Cara, deu uma crescente, agora deu uma estabilizada. Eu acredito que pelo volume de provas. Provas, talvez. É. E as provas muito caras. Então o pessoal tá Mas selecionando. uma não faz outra, né? Não, faz só uma É. e esquece as outras, entendeu? É isso que tá acontecendo. Mas a gente tá numa crescente legal. O nosso evento ele tá sendo muito visto, né? A gente tem registros no site, em busca do Google. Cara, é absurdo a Vi quantidade. um material que a gente trocou de 50 e poucos, é isso mesmo? Mil? Visões do Brasil. Você viu lá? É, e aí Isso, depois aquilo tem lá é mais do uma site. lista de todos fora. quantidade de países, assim. Eu fiquei Exato. abismado. Falei, Aquilo lá é- caramba. A Roots, ela tem, né? Hoje ela tem parceria e tem pontuação ITA, tem pontuação Isso. UTMB. Isso faz a prova também ganhar visibilidade não só no Brasil, mas na América do Sul, né? E Não, atletas de fora também. E eu acho que ela, na minha visão, assim, ela é bem completa porque você tem o iniciante, você tem a ultra. Às vezes, se você tem uma outra prova também, que é alvo, que é grande, você vai lá, você vai treinar, assim. Vou fazer ela no meio do caminho. Não vai ser macia. Treino de luxo. Isso. Eu fiz, a primeira vez que eu fiz, eu não conhecia. E eu ia fazer o La Mission. Primeiro La Mission 50K, eu fiz os 24. E eu fui amassado lá, assim. Eu tomei, falei, caraca, que prova dura, assim. A nossa prova, ela é... A gente fala que é um dente de serra. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Judia. Plano, cara, muito pouco plano. Ou você tá subindo, ou você tá descendo. Plano na nossa prova, você tem que batalhar muito ali no gráfico, esticar muito pra achar, Pra ver. entendeu? Legal, gente. Ó, aí tem um outro quadro aqui, que é até dessa pegada do trail aqui. Eu falei várias vezes e vou repetir, até por vocês estarem aqui, esse lance da motivação. E várias vezes, né? Eu trabalho hoje com um grupo pequeno de alunos. E várias vezes eu tenho meu Instagram lá que é pequeno, desanimado, não levo muito jeito, mas às vezes vem uma mensagem assim, que fala, nossa, meu, eu sigo você aqui, vocês vão, que legal, motiva. Então, em resumo, a ideia aqui é motivar. E aí, como deixar, eu pensei, como que eu vou fazer as pessoas deixarem uma mensagem e tal? Então eu criei esse quadro que é deixe a sua pegada. Passou na trilha, você só deixa a pegada. E aí eu queria que vocês, qualquer um dos dois, deixasse uma dica, assim, pode ser uma trilha, pode ser um lugar, pode ser um filme, pode ser um livro, um evento, algo que você acha que é para quem está começando, uma dica legal e não tenha medo, porque às vezes a gente acha que é uma dica boba e não é. Esse podcast aqui eu tenho certeza que vai ser para pessoas que estão descobrindo o trail, assim, essa é a ideia. Então, qualquer dica, gente, deixem a pegada de vocês aqui. Quer falar? Pode iniciar o complemento. Ai, olha, eu acho que, assim, eu levo a montanha, a natureza, esporte na natureza como uma conexão, né? Para que a gente se desligue um pouco da nossa vida agitada. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é corram para as montanhas, né? Corram para as montanhas e venham explorar as nossas trilhas do Parque Itaberaba, que é um parque incrível,
pertinho de São Paulo. Não temos só a prova lá, nós temos grupos de monitoria ali ambiental de trekking. Então, se você quiser fazer um trekking, eu não corro, quero fazer trekking, então venha conhecer, procura a gente, que a gente te leva para conhecer a montanha e fazer as trilhas do Parque Itaberaba. Então, essa é a minha dica de trilha. Muito bem, muito bem. É isso aí. Eu complementando, eu sou um monitor ambiental, como falei. Né? A gente está ali dentro do parque, monitorando ele, guardando ele, deixando ele bem Com cuidado. carinho. E temos aí 5 monitores que estão fazendo toda essa assessoria. O parque hoje, ele tem as trilhas fechadas, né? Não pode acessar as trilhas, somente a estrada principal. Então, para acessar as trilhas, tem que ter um monitor ambiental. Monitor. Se tiver algum vigia, alguma polícia ambiental, pode gerar multa, pode gerar uma dor de cabeça. Então, a indicação é sempre estar ali com o monitor ambiental para fazer as trilhas, né? Para ficar mais tranquilo. Acho que é isso. Podem chamar a gente que a gente Legal, isso aí. dá orientação, marca uma data, Às vamos lá vezes fazer até quer fazer um trekking. treino, né? Sei lá, 5 amigos, não conheço um lugar. Se chamar vocês, dá Chama, a pra gente fazer um monta. treino. Muito bom. Entendeu? Dá para fazer treinos de assessoria, dá para fazer pequenos eventos ali que a gente consegue pôr todo mundo para correr, consegue demarcar o percurso, né? Deixar tudo regularizado e Que legal. a turma toda curtir. A nossa pegada é levar o pessoal para montanha. É isso, é Essa isso. é a nossa pegada. É isso. Muito bom, gente, muito bom. Muito obrigado, né? O nosso tempo, infelizmente, não é tão longo. A gente percebe que o papo é bom quando ele... Nossa, Você olha, vai passou indo. assim, ó. No começo eu falei, nossa, que É. vergonha de sair falando e tal, nunca, né? Vergonha, né? Deixa soltou Mas, tudo gente, aí. o assunto foi muito legal. A gente que agradece mesmo, assim. Foi um bate-papo muito bacana. Pô, bacana mesmo, Que curti, bom, César. que bom. Outra coisa que até esqueci aqui. A Roots tem no primeiro semestre e no segundo semestre tem a outra prova de vocês. Tem, isso O mesmo. desafio O Itaberaba, Desafio Itaberaba. Ainda Que bem que eu olhei, eu acontece- tinha anotado para falar. que acontece no Parque Itaberaba. Rapidinho aqui falando, é um evento nosso que nós lançamos em dezembro. Nós fizemos uma pegada diferenciada, que é a competição ali em revezamento. Então, é uma prova curta, que dá para fazer solo, sim, mas é legal você trazer seu amigo para Fazer uma fazer equipe. uma equipe, fazer um revezamento. A ideia de fazer essa prova foi porque o revezamento, existe algumas provas que fazem o revezamento, só que você tem que ter uma logística bem chata. Pesada. Porque você vai deixar o atleta em um ponto, a equipe tem que se carro e deslocar tal. para o outro, É. o carro tem que ficar com outra pessoa para poder se deslocar para o outro e assim vai. A nossa prova não, a troca é na arena. Então o atleta largou, ele vai fazer o percurso, volta para a arena, a troca é na arena, o segundo atleta pega o bastão E e faz. faz outro percurso. Que legal. Bem Entendeu? legal. Foi muito legal. Os atletas adoraram Nossa, a foi- pegada. Essa já sai de dentro do Parque Itaberaba. Então, é um evento diferente, menorzinho, mas muito, muito bacana. Então, para E- quem está fazendo as curtas distâncias, se quiser, né, É uma se boa. aventurar ali nos 12 km, vai conhecer lugares incríveis, cara. E a Incríveis. gente... e desafiador, tá? Não vai pensando que é porque a distância é curta ali, não. Que o Que negócio não vai é... sofrer. né? Não, é desafiador. O nosso 7K lá, o pessoal fala que é mais difícil que os 12. E acabei de olhar aqui, então a gente já colocou no calendário. É isso que eu ia falar. Tem data? Vou lançar aqui em primeira mão para você Olha! a data Ninguém de sabe, hein? dezembro. Dia 7 de dezembro vai acontecer o Desafio Itaberaba. E acho que a gente pode até fazer uma ação aqui, né? Vamos Claro, motivar a tem- galera, né? Fazer um cupom pro a Sauna gente- Lesma. A gente desconto já especial. divulgou o cupom lá no nosso site, né? Já tá lá marcado. Sauna Lesma. Sauna Lesma. Sauna Lesma já tá Só- ativo já. Só colocar, e eu acredito que o podcast vai sair Ele vai sair uma agora... semana antes. Ele vai sair agora antes da Roots, Tá. né? Do festival. E aí- Depois da nossa prova, a gente abre as inscrições Isso. pro Desafio Itaberaba. Vamos divulgar E essa pode prova. usar o cupom aí, Sauna Lesma. Usem sem Vai ser moderação, sucesso. turma. Muito Divulguem bom, pros muito amigos e vamos lá curtir. bom. É isso aí. Vocês querem deixar as redes sociais, a sua, do Trail Girls, falar? Pode falar de novo, por favor? Então, o meu arroba pessoal é Ana Pagiossi, né? Do Trail Girls é arroba Trail Girls Oficial. Lá tem o meu contato, tem o contato da Tamis também, que é minha sócia no projeto do Trail Girls.
E da Roots é Roots Racing, isso aí. Muito E bom. meu pessoal eu não tenho, fui hackeado uma época senha. atrás e Perdeu, acabei não fazendo deixou pra mais. lá. É Dá isso muito aí. trabalho, É né? isso aí. Deixa eu cuidar só da Roots. Tá certo. Bom, o Sal na Lesma vocês vão encontrar no YouTube, como Sal na Lesma, @Sal na Lesma, e no Spotify, como Sal na Lesma também. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um Sal na Lesma, falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Valeu! Show de bola.